bem-vindos ao Pode Contar do NJE, o podcast do NJE do Sescom São Paulo. Eu sou Carolina Zaparoli e hoje eu vou ter o prazer de conversar com ela, que é empreendedora, é contadora, é apaixonada pelo mundo dos negócios, lançou sua primeira mentoria em sua comunidade contábil esse ano, é conselheira do CRC de São Paulo, é também coordenadora da Câmara de Registros, diretora do Grupo Pancom e também, no meio disso tudo, ela também é mãe da Mabê. Eu vou conversar com ela, maravilhosa, Heloísa Castro! Obrigada, Carol! Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Fiquei muito honrada com esse convite. Imagina! E tô muito feliz de estar aqui gravando contigo. Elo, é um prazer te ter aqui. Você já é muito amiga minha, a gente já conversou bastante. Eu queria que todos soubessem o quanto eu te conheço e quem é a Elo. Me conta um pouquinho mais sobre sua vida. Quem é a Elo? A Elo é filha da Célia, neta do Adalto, geração de contadores. A Elo casou com o Zé. A Elo é mãe da Mabê, que tem 6 anos. Eu fugi da contabilidade muito tempo. Mentira. Foram anos fugindo da contabilidade. O que você se formou antes disso? Eu fiz administração na PUC e fui trabalhar na área de supply chain. Porque eu achava que a minha mãe trabalhava demais e eu não queria isso pra minha vida. Tá, a gente vai conversar sobre isso. E aí eu acabei que a vida, né, encaminha. Exato. E aí em determinado momento eu falei, não, contabilidade dá dinheiro, né? Então vamos fazer ciências contábeis. Legal. E aí eu voltei pra PUC, cursei ciências contábeis lá. E hoje sou eu, mãe da Mabê, contadora, apaixonada por gestão, comando o escritório, né, da minha família. Perfeito. Estou no CRC como conselheira, estou vogal na junta comercial também. E basicamente é isso, comando a comunidade contábil, né? Boa. Então líder lá na comunidade contábil, né? E mentora de gestores contábeis. Que legal, Elo. É muito incrível ver uma mulher tão potente como você e é uma honra poder te entrevistar e ser a nossa primeira entrevistada aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, estou muito feliz. Tem muitos assuntos pra gente explorar hoje, porque é uma mulher de multitarefas aí, mas uma das primeiras coisas que eu quero entender é isso. Assim como eu, somos a terceira geração, não é fácil assumir um legado, né? Muito mais da sua família, que vem a Célia aí sendo uma das primeiras presidentes, então eu queria entender como é que foi pra você assumir esse legado, dar conta aí de um escritório contábil que já tem suas particularidades difíceis, né, de cuidar, mas principalmente vindo uma trajetória de muitos anos, né? Como é que foi? Quais foram os primeiros desafios? Você falou que você fugiu um pouquinho no começo, e aí depois quando você entrou... eu não queria de jeito nenhum. Quando eu decidi, né, voltar para o escritório foi meu primeiro emprego, né? Então, certo. quando eu entrei na faculdade de administração, eu lembro que eu fazia faculdade de manhã e a minha mãe almoçava em casa, né? E eu cheguei em casa no 3º dia de faculdade, virei pra minha mãe e falei assim, arrumei um emprego. Começo a trabalhar segunda. Aí ela olhou pra mim, como assim? Como assim? Em 3 dias de faculdade, tipo, você arrumou um emprego? Aí ela falou assim, aonde? Eu falei, lá no teu escritório. Ah, eu adorei. E aí ela ficou super feliz e tal, e eu fui trabalhar lá, fiquei uns 2 anos e meio. Você entrou em qual setor lá? Como trabalhando. Foi? Eu entrei, na verdade, auxiliar da diretoria. Eu fazia tudo. Eu ficava no financeiro, eu ajudava o pessoal da contabilidade, eu fazia um pouquinho de cada coisa. Onde estavam precisando de ajuda, eu ia. E eu fiquei lá uns 2 anos e pouquinho. E aí, aquele negócio, né? Os meus chefes eram minha família. Perfeito. Então, eu não tinha aquela noção de uma hierarquia, né? De responder para alguém que não fosse alguém que tivesse um vínculo emocional comigo, né? Familiar. E aí, a gente decidiu, unilateralmente pelo lado da minha mãe, que eu iria pro mundo, né? Que eu ia sentir o que era o mundo. Que é muito diferente, né? A gente ter a parte familiar, fazer nossa gestão. Existe essa parte emocional que acaba passando um paninho pra gente, né? Não tem Exatamente. Como, né? Eu lembro que, assim, eu tinha Short Friday toda sexta-feira, só eu. Então, auxiliar. Era. Então, assim, e eu não fazia contábeis, né? Então, assim, na minha cabeça não era o lugar que eu ia ficar, né? Entendi. Então, eu sou apaixonada por carro. Legal. E aí eu me inscrevi em todos os processos seletivos de estágio na época, né? Das montadoras, né? E aí eu passei numa montadora na Ford, lá em São Bernardo, e fui trabalhar lá. E lá eu comecei a minha carreira em supply chain.
Legal. E foram quase 9 anos. Foram 4 multinacionais, quase 9 anos nessa carreira de supply chain. Comprei tudo que você pode imaginar, trabalhava na parte de suprimentos. E aí, em determinado momento ali na última empresa que eu tava, que era uma multinacional bem grandona mesmo, tinha uma chefe que não era a chefe ideal. Entendi. E aí eu comecei a ter algumas dificuldades, assim, de encarar esse mundo corporativo, assim, engolir sapos de tamanho que eu não estava disposta para poder estar ali. É exatamente o que a gente não sente quando a gente é sucessor, né? Apesar de repente, às vezes os pais são um pouco mais rígidos, mas é outro modelo, É outro né? modelo, totalmente diferente. Não tem que trabalhar, a gente tá indo trabalhar porque a gente gosta, que a gente quer continuar um legado, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu saí fora. Falei, não, eu não vou ficar aqui não. Aqui não dá. Aqui, não, falta de respeito e tal. Falei, Isso não, quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 26, 27 anos. Super nova ainda. Acho que eu tinha 26 anos nessa época. Tinha acabado de fazer 26. Daí, e aí a minha mãe já tava há uns 3 anos. Vem, eu preciso de alguém. Por favor. Eu já tava formada em contábeis, né? Já tinha feito e tal. Aí ela falava, vem, e eu relutando um pouco ainda. Por quê, Lu? Porque o mercado corporativo te traz uma ilusão de bônus, altos salários, né? Que você fica ali ludibriada, assim. Sim. Queria ter ido antes, na verdade. Hoje, se eu pudesse dar um conselho pra mim lá atrás, eu teria voltado antes. Boa. Com certeza. E aí eu falei pra ela, não, pera, deixa eu fazer umas entrevistas aqui, deixa eu ver como é que eu vou me ajustar nesse mercado. E aí eu acabei fazendo entrevistas e dando de cara com pessoas tão desumanas quanto a minha ex-chefe. E aí eu liguei pra ela, olha, eu não me encaixo mais aqui, né? E eu lembro que eu bati um papo longo com meu pai. Meu pai é um carreirista de empresa grande, né? Ele ficou quase 30 anos na mesma empresa. E aí eu bati um papo com meu pai e ele falou, cara, eu acho que você tá sentindo que tem que ir, você tem que ir. E volta. E tinha espaço na Plancom pra você? Tinha, minha mãe tava super precisando. A minha mãe é extremamente técnica, né? Perfeito. E eu tenho esse lado mais comercial, Legal. De bater papo e tudo mais. Então, a minha mãe é extremamente técnica. Pra minha mãe, é difícil ela sair da linha técnica, sabe? Sim, deve ser a paixão coisa dela da geração. E a paixão dela pela contabilidade é tão grande, assim, é um negócio tão descomunal que ela mergulha no detalhe muito técnico, né? Entendi. Então, ela e pra ser gestora de um falta. escritório não basta ser boa técnica, Exato. né? A gente bem sabe que de a parte da gestão, na verdade, é a que mais, né, vira negócio, a parte comercial, né, estruturar o negócio como um todo, né? Então, ela tava super precisando. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou fazer um combinado contigo, assim, eu volto e a gente tem 1 ano pra dar certo. Falei, porque pode ser que nos primeiros meses a gente não dê certo, Prazos. né? Prazos. Pode ser que nos primeiros momentos, assim, a gente não dê certo. Mas, assim, eu entendo que um ano é um dá ciclo. Pra sentir. Exato. E eu tava voltando no começo de 1 ano, era final de janeiro. Ah, legal. E já ia começar bem o ano fiscal. Exato, exatamente. Eu falei, cara, a gente vai passar por todo o nosso processo aqui, nesse ano. Falei, se chegar em dezembro e não deu certo, aí eu volto pro mercado e tal, e vou voltar pra essa minha carreira de supply chain. Perfeito. E aí, eu voltei e em 15 dias tava dando muito certo. Em 15 dias? Foi muito rápido, incrível. Assim. Você entrou agora, nessa volta, você entrou na gestão de fato. Já entrei na gestão de fato. Que foi a primeira coisa que você mudou lá? Os processos do Paralegal. Eu tinha desenvolvido muitos processos na minha vida em supply chain, né? Perfeito. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu acabei sendo recrutada pra gerir processos. Entendi. E aí, então, você quando se especializou em chegar, olhar ali a bagunça e tava, assim, de perna pro ar, uma loucura, né? O nosso perfil de cliente faz muitos processos no Paralegal de societário, Legal. né? De alterações recorrentes, assim. Por conta de quadro de sócios mesmo, né? Hoje a Plancom tem como especialidade saúde? A área da saúde, exatamente. E aí tem muita troca mesmo, né? De sócio, né? Exato. Eles formam os times, né? De médicos e acaba fazendo bastante troca, né? E aí, aquilo lá virado de ponta cabeça. Então eu entrei e já falei pra ela, eu posso mexer aqui? Ela falou, cara, você pode mexer em tudo. Alinha comigo e vai. Pelo amor de Deus, toca esse negócio. E ela sempre me deu essa carta branca, assim, né? Legal. Obviamente que, assim, hoje... Tô eu, ela e meu irmão, né? O meu irmão é parte administrativa, ela é extremamente técnica e eu faço toda a parte de inovação, de novos negócios, a parte do comercial. E eu vou, né? Eu falo que eu sou
pássarozinho, eu tô sempre lá em cima, Aí eles vão me trazendo um pouco pra realidade. Mas ela sempre me deu essa liberdade de voar. Então, a gente foi mudando e é uma responsabilidade muito grande você manter um escritório com uma tradição, né? Com pessoas tão competentes, né? O meu avô foi presidente aqui da Casa do Sescom, minha mãe foi presidente do CRC. Eu não imaginava entrar para a política da forma como hoje eu tô inserida. Certo. Não era um gol meu. Nem era o gol. Não era um gol. Entendi. Não era uma intenção minha. Eu queria decolar o escritório, assim, Perfeito. Né? Queria que seu escritório crescesse, não a sua carreira pessoal, de repente. E aí eu fui fazendo pequenos ajustes até que eu engravidei. E aí, como diz Cris Junqueira, do Nubank, né? Eu aprendi essa frase com ela depois, mas para mim fez todo sentido. Não existe um mamífero mais produtivo na Terra do que uma mulher grávida, né, cara? Nossa. Adorei. Quando eu engravidei... Agora vai ter que ser... assim, ó, faca na caveira e vamos, porque eu tenho 9 meses pra entregar tudo que eu preciso pra eu poder descansar pelo menos uns mesezinhos com a minha cria, né? Então... E nessa época que você engravidou, não, pelo jeito não era tão planejado assim? Não, super planejado. Super planejado. Mas tinha muita coisa rodando no escritório? Tinha, era assim. Só que era aquele momento, assim. Eu entendo que pra você decidir ter filho, não existe o melhor momento, né? Você não consegue falar assim, não, agora eu vou conseguir. Agora faz sentido, ficar 6 meses na minha fora. Agora cabe. Agora cabe uma criança aqui. Então, assim, foi, na verdade, um momento que pra mim e pro Zé era um momento, acho que financeiro, ideal, né? De idade. A gente queria não queríamos ser pais tão mais velhos, né? Então, a Mabê nasceu, eu tinha 31. Então, assim, era o gol ali que mais ou menos favorável. Ser mãe cedo, Isso era um gol pra mim. Ao contrário de estar nas entidades, pra ser mãe cedo era um gol. E aí, eu planejei, falei, não... Eu achava que eu nem ia voltar a trabalhar, assim, com tanto afinco, né? Você achou que ia dar uma diminuída na sua energia? Eu achei que eu ia diminuir o ritmo pra ser mãe, assim, pra maternar, né? E aí, só que grávida, tinha a eleição do CRC no ano, e aí eu levantei a mão, falei, eu quero... Plantou um monte de semente. Gente, não sei, deu a louca, assim, bateu uma louca, falei, não, eu quero. Aí entrei como suplente, tomei posse, a Mabê tinha 3 meses. Oh, meu Deus. E aí você continua, né, assim... Porque daí vai pra além, né, pra além do escritório. Eu sinto que às vezes no escritório a gente consegue administrar um pouco melhor porque tá ali na nossa mão, né? Crescer ou não crescer, implantar ou não implantar. Que a gente dá pra gente tocar o escritório do jeito que tá, às vezes sem inovação, né? Agora, quando a gente entra na entidade, aí a entidade não pode parar e a entidade exige uma atenção nossa, né? E é um trabalho que a gente faz com tanto carinho, né? Assim, eu faço com muito carinho, com muito amor. Pra mim é um prazer, sabe? Contribuir, né, com a classe. Eu falo que não tem momento mais emocionante pra mim quando eu palestro pra estudantes de contabilidade, assim. Mostrar pra eles o infinito que a contabilidade pode ser, sabe? Mostrar pra eles o infinito de possibilidades que eles têm sendo contador, né? Exato. Então, eu faço isso com muito, muito, muito carinho mesmo. Muito e aí você vai, aí o filho vem, aí você começa a arrumar tempo pra tudo. Eu falo que quem não tem tempo é porque não tem vontade de fazer aquela coisa que ele tá dizendo que não tem tempo. A gente sempre arruma um jeitinho, né? Ninguém é tão ocupado assim, né? Exatamente. Tem prioridade, né? Então, assim, é um desafio muito grande manter esse crescimento desse escritório, manter ele num patamar. O escritório, ele vem crescendo? Quais são os desafios hoje do escritório? Vem crescendo. Acho que o desafio hoje que eu tenho maior, que eu falo que pra mim é a maior dificuldade de ser empresário, empreendedor, é a gestão de pessoas, né? Perfeito. E o nosso capital é humano, né, dentro do escritório. Assim, a gente se divide entre... hoje, né? Robôs e pessoas, né? Sim. Tecnologia e pessoas, mas o capital humano é muito importante, né? Sim, o atendimento ao cliente é muito importante. Então, segurar o rojão da cultura da empresa, sabe? Manter aquilo ali dentro, enraizado, né? Todo mundo na mesma sintonia. Essa, pra mim, é a maior dificuldade. Mas a gente tem tido um êxito bem legal nessa parte. Legal. Acho que muito também da maneira como a gente tem conduzido processos de recrutamento e seleção e tudo mais, trazer pessoas alinhadas com a cultura. A gente mudou um pouco o mindset de contratação, então... Você acha que, então, dentro desse desafio cultural, que pra mim também é um dos maiores desafios por conta da trajetória, né? 50 anos de empresa, 60 anos de empresa, manter a cultura atualizada, eu acho a parte mais difícil. Exatamente. E você acha que o ponto principal foi a contratação, a parte de seleção?
Eu acho que quando a gente mudou o tipo de contratação, né? Porque antes a gente procurava pessoas extremamente técnicas, né? Que chegassem porque jogando. vem do legado da sua mãe também, né? Exatamente. Acho que era a forma de contratar antigamente, né? Certo. E as gerações mudaram, minha mãe, né? ela pedia pra escrever o nome e ver se a letra era bonita, porque senão o caderno do livro diário ia ficar feio. Exato, né? Antigamente só se contratava mulheres porque a letra era mais bonita, né? Então, assim, a gente mudou e eu acho que trazer pessoas técnicas, ela entra jogando já, né? Você pergunta se ela sabe o sistema que você usa, se ela entrega, se ela não entrega. Sabe essa declaração, sabe? Mas às vezes não tá alinhado com a cultura da empresa, né? A gente tem uma cultura super humanizada lá na Plancon. Então, tem a questão de as pessoas terem uma amizade, do nosso andar, né? O nosso andar operacional tá sempre com conversa, tem bolinho, o pessoal traz café. Cultura, a parte de integração é bem presente. Exato. E aí você pega uma pessoa que é tímida, que não gosta de falar, que não gosta de interagir, ela acaba que não... Fica fora da galera, né? E aí a gente tem uma cultura também de entrega... de servir o cliente, né? Assim, de entregar... Para além do contrato. Eu falo assim, over-delivery na Plancon é mandatório, assim. A gente não se restringe ao que está no contrato. Perfeito. Então, assim, a política de encantamento do cliente lá é muito forte. E aí, se a pessoa vem naquele padrão, não, eu vou fazer o que me pediram, Só até a página 2 e até a página 2, não casa com o que a gente se compromete, né? Então, quando a gente muda esse padrão de contratação e começa a trazer soft skill em vez, né, da parte técnica profunda, e aí a gente começa a treinar lá dentro. Que a parte técnica a gente desenvolve, né? Exato, a parte técnica você desenvolve, né? Você põe pra fazer curso, você ensina, né? Tem pessoas ótimas lá na Plancon, graças a Deus, que conseguem ensinar. Legal. Então, quando a gente mudou isso, eu acho que conseguimos um fit muito bacana. E aí começa o crescimento, porque no nosso ramo a indicação é muito importante, né? O marketing de indicação é muito importante. Sim, exato. Então, desenvolvemos a política de indicação. Dentro dos próprios clientes, a política de indicação. Exato. Que legal. A gente tem uma política de indicação dentro dos próprios clientes. Então, e aí quando o cliente ele tá encantado, ele não te indica nem pela política de indicação tão somente. Ele vira vendedor. E acho que formar clientes vendedores no nosso mundo é extremamente importante. É o ramo, né? Porque a gente pode até falar um pouco de marketing digital, mas marketing digital fica mais pra você ser visto, né? Exato. Eu acho que ele endossa, né? Então, assim... Recebi a indicação, vou lá na dar página, uma checada. Faz sentido, ela é legal, acho que tem a ver com uma cultura e segue em frente, né? Eu tenho muito isso, assim. A gente tá ali presente no mundo digital é um ponto de consulta de endossar mesmo, assim. Perfeito. Não, é bacana, ela de fato faz sentido. Esse escritório de fato tem um conhecimento, tá no mercado há um tempo legal. Uma estrutura, tem né? uma estrutura e tudo mais. Então, eu acho que acaba endossando, né? Entendi. Obviamente que tem clientes que acabam vindo do digital. Mas não é a grande maioria. Né? A maioria é indicação mesmo, maioria né? É indicação. E eles vêm da indicação e vão buscar no digital esse endosso, assim, de falar, não, é legal mesmo. Legal. Tô indo pra um lugar legal. Só dando um check, né? Pra ver quem é essa Elô, se ela é legalzinha mesmo. Exatamente. Ou estão me indicando só porque ela é bonitona, né? Funciona esse escritório aí, né? Ele entrega mesmo. Exato. E sobre a Plancon ainda, como é que você tá hoje? Quantas pessoas estão lá? Hoje a gente tá com 36 pessoas. Somos 36 bastante pessoas. Gente, hein? Você já imaginou liderar? Quando você entrou? Cara, nunca. Outra coisa que eu falo, assim, um dia me perguntaram... como eu dou mentoria, né? Eu acho que todo mentor precisa ser mentorado, né? Perfeito. Então eu tô sempre em alguma mentoria. Perfeito. E uma das minhas mentoras me perguntou assim... Elô, qual o seu sonho, né? Hoje, qual o seu sonho? Aí eu parei pra pensar assim... Pergunta, cara, né? Importante. Eu já alcancei tantas coisas maiores do que eu sonhei, e ter um escritório do tamanho que é hoje é muito maior do que eu sonhei. É um dos, né, dos pra sonhos pra além. Aí eu falei, nossa, cara, eu tô no lucro, assim, eu preciso começar a escrever escrever mais sonhos, assim, pra realizar, esse lugar, né? Que a gente quer estar, viu, minha gente? Vamos lá, vamos seguir esse passo dessa mulher assim, incrível eu nunca imaginei liderar tantas pessoas. Nunca imaginei. É um desafio, né, Elô? Nunca imaginei. É uma responsabilidade passando muito grande, Passando dos 5, 10 ali, a gente já começa a ficar um pouco mais nervosa. E quando você começa a pensar, você fala assim, cara, depende obviamente que do desempenho de todos, mas assim, você tá liderando um time
E são 36 famílias. Vidas, famílias que estão, 36 casas que estão ali. E é uma responsabilidade, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, com toda a nossa estrutura, eu durmo bem tranquila com isso, assim. Mas é uma... Já teve um momento da Plancon que foi de tirar o sono pra vocês? Pandemia, né? É. Na verdade, não foi de tirar o sono financeiramente, né? Tá. Porque, ao contrário, na pandemia, acho que a gente estourou, foi o nosso estouro, né? Teve porque muita procura. Porque em 19 foi foi uma arrancada que eu dei, assim, em 19 de gestão, né? Foi quando eu consegui sair mais do operacional e focar na gestão. Ótimo, que legal. Então, em 19, a gente teve uma mudança muito grande na gestão. De certa forma, você estava preparada para um... Então, a gente estava, mas a tecnologia não, né? Tá. Era um gol... home office, vamos trocar Já todo mundo pra notebook, né, Tá. sair de desktop, era um gol. Vamos diminuir papel, né, Tava na mente, tava nos planos. Tava ali, mas era uma coisa tão distante, assim, Tá. né. E aí, de repente, vem o senhor governador e fala, olha, numa quinta, ele falou, segunda-feira vocês estão fechados, né, não vai abrir a porta. E a gente se olhou e falou, cara, e agora? E super presencial, né? Era isso, todos os escritórios. Era papel, assim, esse negócio do zero papel, era malote, motoboy pra lá e pra cá, e busca pra cá, busca pra lá. Então, esse foi o maior desafio, assim. E conduzir essas pessoas pra casa, que elas não estavam acostumadas a trabalhar em casa, a grande maioria delas não tinha espaço em casa adequado pra trabalhar. Sim. Acho que quase todos foram trabalhar na mesa de jantar, né? Total, foi na mesa da cozinha, e a esposa e o marido e todo mundo lá, o filho. E aí todo mundo junto, e filho dentro de casa, né? Eu lembro que eu tinha um funcionário na época que ele tinha 4 filhos. E ele falou, cara, eu fico louco, porque a minha mulher tá trabalhando, eu tô trabalhando, e 4 crianças dentro de casa, né? Então, pra mim, esse foi o... Você acha que da sua história, da trajetória da Plancon, esse foi o maior desafio? Sem dúvida. Porque, assim, eu fui dormir numa quinta-feira sem saber o que eu ia fazer na segunda. E é isso, ser líder, né? Ansiedade, cara. Ser assim. líder é isso, você vai ter que comandar e mandar nessas 36 famílias, E né? aí vem aquela cobrança pela solução ideal, né? Então, assim, quando você deita pra pensar, você quer uma solução ideal. Eu queria o perfeito na segunda-feira. Uhum. Era humanamente impossível. Humanamente impossível. Então, quando eu, no fim de semana, consegui respirar, eu falei, cara, a gente vai como der. O que vai dar pra fazer, a gente vai fazer. O que der pra fazer. Então, eu lembro que no domingo, eu mandei o WhatsApp pra todo mundo. Falei, gente, o que vocês precisam em casa, mandem aqui pro RH. A gente tem uma pessoa de RH muito bacana trabalhando lá dentro da Plancon. Falei, vocês vão mandar aqui pro RH o que vocês não têm que vocês precisam. Cadeira, mesa... Aí veio, preciso de teclado, eu preciso de... Porque, como a gente não tinha notebook pra todo mundo, eu precisava fazer um acesso remoto, né? Certo. E a pessoa precisava ter uma estrutura na casa dela. Entendi. Então, o que precisa? Aí começaram a vir fazer as demandas, a lista. E aí eu lembro que, assim, loja fechada, tudo trancado, e a gente tentando arrumar coisa, meu irmão rodando de carro, tentando achar quem tava aberto pra pegar o que precisava. Em 3 dias, foi segunda, terça, na quarta, o escritório tava funcionando normalmente. 100% funcionando. Sem problema nenhum, todo mundo satisfeito. Não, calma, sem problema nenhum. Carol, né? Não é demais, sem problema nenhum, mas assim, caía a conexão, né? Mas assim, era isso tava mesmo. todo mundo trabalhando. Pelo menos alguém tinha um objetivo, né? Até porque dá uma angústia você pensar. Acho que o cliente, ele até tava paciente nessa época porque deveria estar passando pelo mesmo problema, né? Mas dava uma angústia pensar que todas aquelas pessoas também precisavam fazer o seu trabalho, tinha um cronograma. Morrendo de medo, todo mundo morrendo de medo de perder emprego, todo mundo morrendo de medo de pegar de ficar doente, de fato, né? Então, assim, era vários medos, né? Sim, envolvidos. e a gente como líder ter que dar conta, Foi o falar, maior desafio. calma galera, vai dar tudo certo. Foi o maior desafio. E aí eu lembro que, assim, foi um tempinho que eu me senti super pressionada, né? Aí, de repente, as coisas começaram a fluir, começa a rodar, você vê que não caiu, que não parou. Boa. Aí veio o segundo desafio, que era as MPs, né? As medidas provisórias lá. Tinha que ler na madrugada. Não, soltava MP no Jornal Nacional, era meia-noite, tinha cliente no celular falando o que eu preciso fazer, como é que eu faço, né? Exato. E a gente se debruçando em cima das MPs pra colocar pra rodar parte do departamento pessoal realmente foi essencial, né? E eu estava trocando de sistema. Meu Deus. Então foi tudo junto, assim. Entendi. A gente tava fazendo a migração para um sistema novo, um sistema operacional. Então, assim... Sim, né? sei tipo, qual assim, é que é. Então, assim, eu tava saindo de um sistema, indo pra outro, todo mundo em treinamento, aí
A gente fazia treinamento presencial em 2019. Sim. Não existia treinamento remoto, Imagina, gente. era terrível, né? E aí... Alô, geração, né? De hoje. Alô, geração, assim, não tinha, era presencial. Antigamente os caras a gente do fazia sistema as iam coisas. lá, sentavam em volta da mesa, aí, ó, mostra A gente na pegava tela. umas bolachinhas. Exato. Aí, assim, não tem mais Acabou. presencial. Agora, nós só oferecemos o treinamento online. Nem sabe como fazer. Eu, em 2019, não sabia o que era Zoom. Né? Eu fui descobrir em 2020 quando virou a pandemia. É engraçado, né? Porque a gente, como gestora de escritório contábil, a gente está envolvido com muitas histórias de empreendedores. Eu entendo que a nossa profissão é uma das mais ricas em questão de conhecimento e empreendedorismo, porque a gente tem acesso a muita coisa. Mas essas particularidades era bem distante do nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente se enquadrava numa classe de empresas ultra tradicionais. Exato. Eu acho que a contabilidade era um tipo era um ramo ultra tradicional. Perfeito. E o ultra tradicional não estava ali preocupado com fazer reunião online, Imagina. com atender em outro país, sei lá. Eu não tinha esse contato, assim. E um grupo grande, né? Exato. Na época a gente não tava desse tamanho, né? Então, assim, aí que eu falo que a gestão de 2019, passar Foi por base. essa crise de 20, de entender esse negócio novo que tava se formando, porque eu falo que era tipo um lagarto, assim, né? Em 2020 a gente se enfiou num casulo, quando terminou 2020 a gente saiu borboleta, assim, porque era outro escritório no final de 2020. E aí foi o tiro, né? 2020... E o que ficou? Vocês, enfim, tiveram que se reestruturar, como qualquer escritório teve que se reestruturar no home office, no digital, online, enfim. O que ficou? O que hoje teve de... Né? Tecnologia foi o que mais manteve. Sem sombra de dúvida. E o meu interesse como gestora pela inovação. Então, assim... Legal. Eu entendi que não dá pra esperar uma crise pra você inovar, né? Não dá pra você esperar uma crise pra você mudar uma coisa que o mercado já tem. Perfeito. Pra você buscar já tava uma lá coisa disponível, que já tá né? Lá. Já estava disponível. Há muito tempo As atrás. empresas já usavam e a gente não tinha nem conhecimento, né? Sim, verdade. Então, hoje, aí eu acho que isso mudou no meu mindset como gestora. Tá. E no escritório, o que ficou de legado foi, hoje a gente tem o home office como um benefício de RH. Perfeito. Então, que faz toda a diferença, né, hoje em dia. Exato. A gente perde candidato. Mora em São Paulo, né? Então, assim, exatamente. A gente perde candidato hoje se não for presencial, se não tiver o modelo híbrido, né? Então, o modelo híbrido ficou. Essa busca por tecnologia. Então, assim, hoje eu tô sempre buscando trazer uma tecnologia para facilitar. Sim. Eu tô hoje em desenvolvimento de 5 robôs que são exclusivos pra gente, pra atender a nossa operação da forma como ela é. Tá sendo uma experiência legal? A gente já tem... Tá, muito legal. O primeiro robô funcionou sozinho, sem absolutamente nada esse mês. Foi o primeiro robô. E a gente deve terminar os 5 robôs até junho do ano que vem. Show. E eu tenho robô de prateleira também, então, né, automações de prateleira, exato. Então, assim, mergulhar em inovação. Tanto que eu procuro sempre participar, principalmente quando o Sescom lança, né, esses programas de inovação. Sim. É uma coisa que eu hoje não abro mão de estar presente, porque foi um entendimento que se lá em 2019, além da gestão de pessoas, além de processos, né, além de olhar essa parte para dentro, eu estivesse olhando a inovação para fora, para trazer para dentro, talvez a minha quinta e a sexta, quando o governador avisou, teriam sido mais tranquilas, assim, porque foram 4 dias para mim extremamente angustiantes, assim. Eu lembro que quando eu acordei na segunda-feira, a gente tinha pedido para a turma lá avisar o que precisava. Eu acordei e aí eu fui pro escritório, né? Eu e minha mãe, a gente foi pro escritório pra poder... porque precisava ter alguém lá sustentando o servidor, né? Assim, se cair alguma coisa e tal. Alô, geração, a gente tinha servidor. A gente tinha, né? Sim. Então, assim, precisava ter alguém ali. E a gente foi pro escritório, a gente se olhava e falava, gente... O que a gente vai fazer, né? Como é que trabalha? Como é que trabalha, Era triste. Então... Se lá em 2019 eu tivesse essa pegada de inovação que eu tenho hoje, aqui em 23... Nossa, tinha sido muito mais tranquilo. Tinha sido um pouco mais tranquilo. Então, assim, o que ficou pra mim foi não... Que a inovação tem que ser um pilar. É um pilar. Não dá pra não ser um pilar, né? Então, hoje eu trabalho muito lá em 3 pilares que são pra dentro, né? Que então é gestão de pessoas, né? Pessoas, processos, marketing e vendas. Legal. Que eu ajusto de dentro
para levar para fora. Perfeito. E a inovação que eu trago de fora para dentro. Que legal. E obviamente que os outros 3 pilares aprendendo fora, né? Buscando conhecimento sempre Como fora. aonde a Elo estuda mais? Aonde ela busca esses tipos de estudos? Olha, eu me apoio bastante no Sescom, eu me apoio bastante no CRC, nas coisas que o CRC faz. Eu busco fora do âmbito contábil, então eu vou buscar, por exemplo, treinamento de pessoas sem estar dentro do nosso métier e enxergar pessoas em outros lugares, né? Então, o G4 é um lugar que eu gosto bastante de buscar conhecimento, mentores. Né? Mentores de áreas específicas, de marketing, né? mentorias de vendas, que não ligados à contabilidade. É uma coisa que a gente conversou, né? Acho que também é um mal nosso da contabilidade, né? Querer falar só com colegas, estar no nosso mundo. É importante, é óbvio que a gente já bebe muito da fonte do Sescom, do CRC. Sim. Então é uma coisa que é recorrente para nós, mas fugir, sair um pouquinho desse leque também é importante, né? É um pouco do buscar a inovação fora, sabe? Sim. Aqui eu acho que a gente tá sempre linkando ao nosso trabalho. Perfeito. Quando você sai fora dá um refresh, sabe? Você uma nova, Exato. Novo cenário, e aí né? você modela, né? Eu falo assim, hoje, quando você pega qualquer tipo de assunto, vou dar um exemplo lá na comunidade contábil. Legal. São para contadores. Mas, se você pegar tudo que eu tô falando ali para o universo do contador e modelar para uma loja, para um consultório, é você modelar. Então, você vai ver profundidade, e modela né? pro seu negócio. Uhum. Então, assim, o racional muitas vezes é o mesmo. E aí você tem que modelar. Então, quando você vai buscar, né, uma mentoria, por exemplo, a primeira mentoria... Eu era contra, né, mentorias, assim. Eu achava que era um negócio, uma parada... Porque eu tinha um preconceito, assim, coach, né? Eu achava que era um negócio, aquele negócio, tipo, meio good vibes, assim. Tipo, cara... Sempre vai dar certo, né? E aí eu pensava Mindset. assim, puta, coach... desculpa, coaches. Mas era um negócio mais ou menos assim... coach é um psicólogo frustrado, sabe? Que não sei lá, porque não cursou psicologia e agora fica querendo dar conselho pras pessoas. Que teve realmente um boom de pessoas assim, né? Então, mas aí quando você começa a enxergar pessoas boas fazendo isso, né? E eu achava que mentor era a mesma coisa, assim. Um cara que quer dar conselho pra mim e não sabe nem o que eu tô passando. E nem ele sabe o que tá fazendo. Cara, ao contrário. Então, a primeira... Eu me rendi a uma mentoria com uma pessoa de marketing que é totalmente fora. Ela é focada em Instagram. Porque eu entendi que eu precisava estar nas redes, né? A Plancom precisava estar nas redes. E aí... Você vai ali e contato com pessoas que, assim, tinham loja de joia, tinham loja de mesa aposta. Absolutamente nada a ver com contabilidade. O que vem de ideia. E estratégia de marketing é estratégia de marketing. Exato. Né? E você escuta as pessoas que são usuárias da contabilidade. Porque quando eu tô conversando com você, quando eu tô conversando com pessoas que estão no nosso meio... A gente tá no mesmo lado da moeda, A gente tá, assim, naquela eloquência da gente mesmo. Mesmo lado da mesa, né? Exato. Só que a gente não tá ouvindo o outro lado, né? Quando você sai, você escuta o outro lado da mesa, você vê as necessidades e você começa a parar pra pensar em detalhes que para aquelas pessoas fazem a diferença e que para nós é tão óbvio. E aí eu volto, né? Uma outra mentora minha, ela fala, né? O seu óbvio é o milagre de alguém. Para nós é tão óbvio. Tem muita coisa que para nós é óbvio, né? Aquele pontinho de diferença para eles é um milagre na vida deles. Eles, assim, sabe? Descobrir o Brasil de novo. Total. Assim, sabe? Então, sair um pouco, buscar conhecimento um pouco fora, eu também super recomendo, assim. Legal. Você não precisa nem sair, mas, assim, talvez buscar conhecimento com um contador que faz isso, por exemplo, Pelo menos sair um trazer pouco e ver uma palestra de um cara que não tá só mergulhado dentro da gestão de empresas contábeis, que tá olhando para fora, que tá mexendo, né, em outros cenários, assim, tá atuando em outros cenários, é bem bacana. Legal. Eu acho que é importante também a gente dividir, pegar um pouquinho da sua experiência, porque nosso programa aqui, né, o foco é ajudar empresários também, novos empresários, a trilhar um caminho um pouquinho menos dolorido que o nosso, né? E aí, como que você acha, em questão de pilares, assim, você acha que tem alguns pilares que são essenciais para que essa jornada seja, para ter prioridade nesses pilares e essa jornada ser um pouco mais tranquila? Por exemplo, você falou de tecnologia, com certeza eu imagino que hoje tem que ser um pilar, tem que ser uma necessidade. Total. Eu acho que, assim, para os novos, né, para quem tá entrando no mercado, ou quem tem um negócio que é um pouco mais novo, que tá buscando se desenvolver e crescer, número 1, tecnologia.
Mas assim, é comer com arroz e feijão, sabe? A tecnologia tem que ser sabe parte... o prato de salada que o nutricionista fala que tem que estar na mesa todo dia? Sim. A tecnologia tem que estar do seu lado ali todo dia. Tem que ser um chapéuzinho que você vai usar pelo menos uma vez por semana, Você precisa ler vezes, sobre isso, você precisa saber o que é possível, o que não é possível. E também, de novo, né, ir pra além, né? Não precisa ler só sobre os robozinhos que fazem o que já tem, né? Vai pra além, foge um pouco. Porque você pode começar a ter ideias de coisas que funcionam em outros ramos, em outros, né? Em outras áreas, que se eu modelar isso, eu consigo usar aqui, né? Dá pra trazer. Então, tecnologia, networking. E também volto, né? Assim, importantíssimo fazer dentro do nosso métier mesmo, porque contador, eu acho que apesar de eu já ter escutado que não, eu tenho opinião contrária, eu acho que a gente se ajuda muito, assim, a gente troca muito. Eu acho demais. Né? Eu tive um mentorado que falou pra mim que ele se sentia muito sozinho. Eu falei, então você tá indo buscar. Tá indo buscar a mão em lugar errado, cara. Porque a gente se dá a mão e a gente se ajuda muito. Também acho. A gente se dá, então. É uma classe que realmente se apoia, né? E não tem um problema em compartilhar, nenhum, não tem problema em dividir. Problema. Então, e eu acho que também vem com as novas gerações isso. Quanto também mais acho. a gente tá... As coisas estão amolecendo, assim, né? Era rival, né? O meu avô, ele sentia que tinha rivalidade com os colegas, né? Imagina, soltar o contrato. Não conta quanto a gente cobra, porque senão vão copiar. Não pode. Agora, tipo, pelo amor de Deus, quanto você cobra pra fazer igual? Exato. Nossa, tô com um cliente que é muito parecido com o que você tem lá. Os pés pra você, aí você me dá o seu. Então, a gente troca muito. Então, é tecnologia, networking. E no nosso ramo, por a gente depender muito de capital humano, entender de pessoas. E não é entender, não é gerir só assim, né? Estar ali na gestão daquelas pessoas. Não, mas é entender de pessoas mesmo. Ser humano, sabe? Buscar se humanizar, assim. Porque um funcionário que tá, né? Um colaborador ali que não tá legal, cara, ele acaba com quem tá do lado dele. Então, assim, você precisa ter sensibilidade, sabe? Então, assim, se dedicar à gestão de pessoas no sentido de entender de verdade de pessoas. São elas que atendem os nossos clientes também, né? Então, a gente... Imagina um mal-humorado lá respondendo o WhatsApp pro seu cliente... da curva A, né? Aquele big fish que você tem na sua carteira que... isso aqui eu não faço. Aí a pessoa vai lá e responde atravessado pro cara, né? Então, a gente precisa saber fazer essa gestão de pessoas e entender de pessoas mesmo. Isso eu acho extremamente importante. Quem não entende de pessoas não sai do lugar. É a visão que eu tenho. Eu vejo pelos meus clientes, assim. Os meus clientes que não são humanos, eles patinam. Pode até ser próspero ali, pode até vir entrar contato. Mas parece que não sai, sabe? Que não desenrola, assim. E você vê as pessoas humanas decolando. Diz que é pequenininho, decola ali só pelo carinho, pelo tratamento. Por tratar bem as pessoas, pela cultura. Por se preocupar. É difícil, né? Porque tem uns tipos de ser humano que você dá a mão, ela quer seu braço, você dá o braço, ela quer o corpo inteiro, e assim vai. Mas aí é filtro, né? Mas aí você analisa com a cultura, né? Também, recrutamento, né? Feedback, então acho que tudo isso. Não dá pra contratar 100% certo, você não vai acertar 100% das contratações, mas aí eu entro naquele modo de falar assim, demitir rápido. Contrata lento e demite rápido. Exato, contrata lento e demite rápido. E aí tem a máxima do treina, na quinta, troca, né? Então assim, você trouxe a pessoa, né? Ela tem o soft skill bacana, dá um voto de confiança. E aí, tomar a decisão rápida, né? Não deixar ali contaminar a cultura, contaminar o meio ambiente mesmo ali, né? A convivência. Porque tem pessoas que contaminam, né? Então isso aí tem gente que realmente, né? Apesar de você entregar o seu melhor, realmente é uma pessoa insatisfeita que não gosta do que faz. Exato. Né? Aí tem que tomar cuidado, eu acho que com esse tipo de pessoa pra não deixar ela... Legal que é isso, né? A nossa geração, se eu estivesse entrevistando aqui sua mãe, ela com certeza não ia falar que esses são os pilares, ia falar que a técnica é importante, né? Que a conformidade, não que não seja, né? Não que não seja, mas... ponto básico, exato, né? Assim, pra mim é... Se você tá entregando um balanço, você precisa, no mínimo saber, tá certo, né? Saber o que tá fazendo. É isso que é da nossa geração, além talvez... do básico, né? Pra crescer, vem essas outras coisas. Mas, com certeza, se eu estivesse entrevistando minha mãe, talvez a técnica seria a melhor, o número 1. O top 1. É engraçado que pra nossa geração, o desafio é ir pra além da técnica. O mínimo você tem que saber. Agora, se você for uma pessoa comunicativa, se for uma pessoa proativa... que entende de um todo, né, se destaca no nosso escritório, né? Não tem como... Com certeza, com certeza.
E técnica é um negócio que você consegue aprimorar, né? Se você tem uma boa gestão do tempo, né? Então, você consegue dividir o seu tempo entre lazer, estudar pessoas, estudar marketing e vendas, estudar... Né? Hoje a agenda da Elo é assim, tem etapas para ser estudada. Minha agenda é inteira colorida. Se você pegar meu Google Agenda lá, ele é todo colorido, porque ele tem o tempo pra fazer academia, que eu não abro mão, né? Perfeito. Outra coisa, eu sou viciada, né? Musculação, não consigo ficar sem fazer. Não, boa. Minha mão calejada. É isso. Eu gosto... Além de poderosa, né? Tem que ser gostosa, vambora. Me encontrei. Então, assim, Então, as minhas coisas são de uma cor, as cores da minha família, que sou eu, Zé Mabê, é de outra cor. Eu tenho lá meus bloquinhos, meus horários que eu não abro mão. E é assim que a gente tem que viver, né? Tendo várias multitarefas, multiagendas, agenda no conselho, agenda na empresa. Tem dia que você fecha agenda também, né? Tem dia que eu falo, hoje eu vou fechar agenda. Hoje à tarde, inclusive, é um dia que eu fechei minha agenda. Eita, sexta-feira. Tem uma reunião que vai acabar no meio da tarde. E fechei a agenda, vou buscar uma vez na escola. Ficar um pouquinho, curtir. Notebook vai ficar no escritório, não vou pegar. Não vai levar pra casa. Semana, não. Maravilhosa. E vou. Acho que acaba que, pra quem tá empreendendo agora no começo, né? Entende que talvez, empreender eu vou ficar um pouco mais livre. Ou também tem aquela máxima de não, quem empreender se ferra mais ainda e não tem horário, né? Então acho que isso é importante, né? Um bom ensinamento, que a gente tem que ter agenda, que a gente tem que se priorizar. Exato. Né? Porque assim, quando eu saí do corporativo, né? Imagina, quase 9 anos, eu tinha muitos amigos no mercado. Das 8 às 18, né? Também, não era? Caía a caneta mais ou menos, né? Caía a caneta mais ou menos, mas assim, era uma outra pegada, né? Eu lembro que quando eu voltei, né, pra empreender... os meus colegas lá da época do supply chain falaram assim pra mim: agora a vida de madame. Exato, agora você não tem obrigação, vai poder ir chegar tarde no escritório. Vai pra academia de manhã, vai chegar depois do almoço. Aí eu falei pra eles, a diferença é que dá 6 horas, eu pego meu carro, a hora que eu saio daqui, cara, não me importa o que tá acontecendo aqui dentro, acabou pra mim, né? Então assim, se eu tô com a minha obrigação feita, tá tudo certo, vai dormir em paz. O que marketing tá fazendo na época, né? Exato. O que vendas tá fazendo. Se a empresa vai continuar pagando salário. Se a linha de produção tá funcionando. Não é um problema meu. E que, inclusive, se parar, eu não tinha nada pra fazer, né? Exato. Não tava na minha alçada resolver. Perfeito. E aí, de repente, você vai empreender e 6 horas da tarde você vai pra casa, só que você tá vendo uma propaganda. Na época ainda tinha... propaganda na rua, assim, né? Tá, banner, essas coisas tudo espalhado. Outdoor. Outdoor. Aí você passava assim, você olhava e falava, caramba, poxa, isso aqui poderia ser. Poderia ser. Aí um cliente liga. Você tá no mercado, o cliente liga e fala, puta, mas tem que atender, porque amanhã tem uma reunião com ele, eu preciso resolver mesmo. E assim, eu trabalho muito com médico, né? Na hora que os caras saem da sala de cirurgia, que eles vão ligar pra resolver problema administrativo, né? Então, assim, aí eu falei pra eles, legal, é verdade, hoje eu não bato mais cartão, né? Mas eu tô 24 horas pensando. 7 dias por semana, 24 horas, né, nosso horário. E se você começa a ter problema com um cliente Big Fish, por exemplo, né, que a gente fala, né, o peixão grande lá, você começa a ter algum tipo de problema, você já começa, putz, cara, eu preciso resolver esse problema de relacionamento, eu preciso ir, porque ele não pode sair daqui, porque eu tenho um salário pra pagar, porque a gente tem toda... Que é uma faixa maior ali de honorário, né? Exato, e você fala assim, cara, aí... O jogo é outro. Então, é literalmente isso que você falou, assim, tem prós e tem contras. Exato. Então, assim, obviamente que eu consigo fechar minha agenda e estar com a minha filha, mas, por exemplo, no domingo à noite, depois que ela dormir, provavelmente eu vou entrar no meu celular pra já olhar a agenda da semana que vem. Eu vou viajar semana que vem, tem evento no Rio Grande do Sul, vou ficar 3 dias fora, eu preciso deixar tudo organizado na empresa, na casa e tal, não vou ficar com ela. Então, assim, tem coisas que são muito bacanas de empreender. E tem outras coisas que são bem pesadas. Aí tem que entender o estilo de vida, né? Cara, tudo é fácil e tudo é difícil. Você precisa escolher o seu fácil e o seu difícil. Perfeito. Né? Que faz sentido pra sua vida, né? Faz sentido, exato. Então, assim, que fala, né? Emagrecer é difícil, mas também ficar acima do peso e ter problema de saúde é difícil também. Perfeito. Escolhe o seu difícil, né? Acordar cedo e fazer seu exercício é difícil. Mas ficar se sentindo mal o dia inteiro também é difícil. Escolhe o seu difícil. Então, assim, tudo tem, né? O pró e o contra, você precisa escolher o seu difícil.
E eu acho que tem que ter perfil. Você pode desenvolver o perfil, se é um desejo. Às vezes você tem... Eu falo muito, né? Você não precisa nascer empreendedor. Você pode se transformar num empreendedor. Legal. Mas você precisa querer. Né? É um perfil, né? Querendo ou não, tem que ser um perfil. É isso, né? A gente tem que estar disponível, tem que estar acessível, né? Porque senão você vai ficar naquela água morna ali o tempo inteiro. Você vai empreender e não vai sair daquilo. Porque é assim, né? Aí eu vou pegar a máxima do... Se a sua empresa não tá crescendo, ela tá morrendo. Então, Legal. assim, se você não tá crescendo, você tá morrendo. Uma ótima frase. Né? Aí... Porque é isso, né? Parado, a gente tá afundando, você tá afundando, né? porque tem gente do seu lado que tá crescendo, e aí você tá parado, mas tá todo mundo crescendo. Perfeito. Uma hora você não vai mais estar ali perto daquelas pessoas, né? Então, se você não tem esse perfil de fazer o negócio crescer todo dia, você vai ficar no meio do caminho em algum momento, porque os do seu lado estão preocupados, né? As pessoas do seu lado provavelmente com a mesma estrutura que você, né? Exato, estão preocupadas em crescer. Então, assim, você é igual, vamos supor, eu e você, a gente é igual, mesma quantidade de clientes, funcionários, tal, faturamento. Se eu tô fazendo pra crescer e você não, no mês que vem eu vou estar maior, no próximo maior, e assim por diante. Se estruturando e melhorando. E você tá ali. Tendo novos desafios. Assim, pra empreender e ficar na água morna... Melhor ter um CLTzinho e fica lá na boa, recebendo o seu vale alimentação. Se tiver na idade, já aposenta, porque é menos dor de cabeça. Legal, Elo. E, bom, vamos passar para um próximo tema aqui, que seria mais a parte da entidade. Então, eu queria só entender como a entidade entrou na sua vida. Claro que sua mãe e seu pai têm uma ótima influência, né? Mas queria entender como que a entidade entrou na sua vida e o que hoje ela representa. Nossa, olha, como eu falei no começo, não era um gol, né? Entrar nessas entidades não era um gol. Mas eu acompanhei a minha mãe durante muitos anos, adolescente, criança, né? A minha mãe tomou posse no CRC, eu tinha 7 anos. E desde então que a gente não tinha online, né? Então, lá em 92, ela rodava o interior, dando palestra sobre ética na época. Minha mãe palestrava muito sobre ética. E, cara, eu ia no carro com ela, eu lembro que eu dei... Como é que você enxergava essa função dela, assim? Para além do escritório, que ela já liderava uma galera, já tinha ali o... Eu não tinha muita noção. Né? Eu não tinha. Eu falava que ela era professora, né? E na escola eu falava, minha mãe, ela tem um escritório e ela é professora. Ela dá aula de fim de semana, às vezes. E eu vou com ela. E aí, quando você começa a crescer e a entender o que é o conselho, né? O que é que ela estava fazendo ali, o que eram aquelas viagens, né? Convenções e congressos que eu ia junto. Aí você começa a entender. E aí, quando eu fui pro escritório, que eu voltei, né? Nessa segunda empreita, eu não era um gol, né? Como eu falei, não era um gol. Mas, do nada, né? Eu grávida, levanto a mão na reunião. Deu que vontade. Pediram, quem gostaria de fazer parte e tal. Isso tem quanto tempo já? Que eu levantei a mão foi em 2017. Foi então tem no mês de 2017. Já. 6 anos. 6 anos. Porque aí eu tomei posse, uma Bê tinha 3 meses. Ela fez 6 anos agora em setembro, vai fazer 6 anos em janeiro, né? Então, eu chego pra participar pra ser um braço de ajuda, né? Só que a hora que você começa a ver as possibilidades que você tem dentro de ajudar as pessoas de fato, pegou no meu propósito. Aí pegou no meu propósito. Que você tá ali, de fato, na entidade, ali, podendo transformar uma coisa pro mundo contábil, né? Exatamente. Eu falo que ali é a minha oportunidade de levar contadores para um outro nível. Legal. E eu entendo que quando você levanta todo mundo da categoria, né? Então, assim, não adianta só eu ser uma ótima contadora, só o meu escritório. Se a gente não levantar todo mundo, se a categoria como um todo não se mostra potente, influenciadora, né, horários altos e tudo mais, tecnológica, né, competente de fato. Não tem como sustentar. Então, assim, ali é o lugar onde eu escolhi pra pegar na mão dos outros contadores que talvez não se sintam tão potentes, que não se sintam tão capazes, que tenham dificuldades em algum ponto pra falar, cara, vem que dá bom, certo, vem legal, comigo, tem eu aqui dentro dessa entidade. Exato, se apoia aqui, né? Legal. E dividir conhecimento. E aí eu acabei trilhando, eu fiz um mandato como suplente, tô no meu primeiro mandato como efetiva, tô na metade dele, né?
do meu mandato como efetiva. E tô lá na Câmara de Registro há 6 anos. Eu entrei na Câmara de Registro como suplente e fiquei. Ah, tá. E agora a gente vai ter uma troca de presidentes agora em janeiro. E aí roda todas as câmaras, aí eu devo sair de registro, não sei ainda pra onde eu vou. Mas foi o que eu falei pra presidente que provavelmente vai assumir, pra todo o conselho diretor, né? Eu falo pra eles, me usem da melhor maneira que vocês entenderem que eu posso contribuir. É pra isso que eu tô lá. Então esse é o seu propósito lá dentro do CRC. É de fato trazer os outros contadores para um outro patamar, assim, legal, né? Elevar, eu comparo muito, assim, a onda de advogados, né? Os caras são, unidos, assim, parece um jogo de rugby, né? Não passa ninguém ali. Inclusive na pandemia, né? A gente percebeu muito isso, Exato. Né? Como foi o processo deles. Tem que ser isso. E eu tô lá pra fazer a galera... Estamos. Não, precisa. Tô lá pra fazer isso. A gente precisa... E forte, sabe? Sim. Categoria forte. Unida e eu acho que a gente sincrônica, né? Eu acho que a gente já é. Mas eu acho que tem espaço pra ser mais. Sim. Principalmente pra nossa geração, né? Que talvez aí não entende, né? Quem tá se formando agora ou quem tá empreendendo, de repente não enxerga o quanto a gente é unido de fato. Exatamente. Não tem acesso, então que esse podcast chegue neles e eles se unam conosco. Somos unidos. Somos muito unidos, você não tá entendendo. E se você não tem alguém aí, pode vir pra cá, pro núcleo de jovens, que aqui a gente... vai te unir também. Exato. Vai fazer parte do nosso arroz japonês. Adorei. Todo mundo juntinho. Bom, a gente tem que ir pros finalmente. Foi muito rápido. Queria ter muitas mais horas de conversas. Nossa, passou muito rápido mesmo. Passou muito rápido. Mas para terminar, eu queria que você contasse um pouquinho, brevemente, da sua mentoria, de como que tá sendo esse processo, de como a gente pode te procurar, de como as pessoas podem se aproximar da Elo para ter esse braço que a gente tá falando, esse aperto de mão. Nossa, próximo. Podem vir, eu tô lá no Instagram, né, o meu @ é elodicastro, com H. A minha mentoria, ela é para empresários e gestores, porque eu entendo que talvez o empresário não seja a pessoa para estar na mentoria, mas Perfeito. ele tem algum gestor que vai estar na mentoria. A mentoria, ela é baseada em 3 pilares, que é processos, pessoas, marketing e vendas. Legal. Acontecem 8 encontros, então são 2 meses bem profundos. Legal. Um encontro por semana. E as pessoas entram de uma maneira e acabam se transformando, porque a gente vê esses 3 pilares e no último encontro a gente desenha todo o plano de ação. Show. Então, normalmente, elas começam a fazer pequenas mudanças durante esses 2 meses, mas já elas provoca saem, isso, já né? provoca. Primeiro encontro já provoca, né? E aí elas saem com um plano de ação montado, assim. Então, vão, de fato, atacar o que precisa primeiro e as coisas que dá pra ser feito depois. Porque tudo demanda de um pouco de investimento. Perfeito. Seja tempo, seja... Exato. Mas eu procuro sempre lá na mentoria entregar 3... De cada coisa que eu sugiro, que eu faço sugestão, eu procuro entregar 3 modelos diferentes. Tá. Um modelo com pouquíssimo ou nada de investimento, que seria Perfeito. Uma mudança interna. Cultural, talvez. De ação, mas praticamente zero investimento. Perfeito. Uma mudança que teria estamos falando do mesmo item, né? Uhum. Aí, desse mesmo item, uma proposta de uma mudança que exige já um pouquinho de investimento. Certo. E uma proposta de uma mudança com, assim, cara, eu quero investir nisso. Agora é a hora. Esse aqui é o ponto que você vai, assim, acelerador no fundo, turbo, Tá. colocar Legal. a Ferrari na Bandeirantes e acelerar. Aí tem as outras 2, porque eu entendo que, assim, nem sempre pra tudo as pessoas têm o capital pra investir. Então, você vai fazer escolhas e a gente vai desenhar um plano de ação no final. Que legal. É assim que eu dou a mão pra eles lá. E aí, do final da mentoria, de uma mentorada que virou pra mim na primeira turma e falou, Elo, eu não quero te largar. Não quero largar a mão. Será que a gente pode eu preciso continuar? De você aqui do meu lado, né? E eu falei, cara, querendo ou não, mentoria é isso, né? A gente caminhar junto, de Exato. fato, né? A gente encostar em alguém que trilhou aquele caminho, né? Pra abreviar o nosso, né? E aí, ela virou e falou, eu não quero, preciso de você do meu lado. E aí, eu criei a comunidade contábil. Então, na verdade, a comunidade, ela é mais acessível que a mentoria, porque ela
tem outros professores, tem outras pessoas participando. Ótimo. Dentro da comunidade é baseada também nos mesmos 3 pilares. E lá são conteúdos que vão entrando e as pessoas vão consumindo conforme a necessidade que elas acham que elas têm de necessidade. Então é, de fato, um espaço para ela tem uma carinha de rede social, e as pessoas podem trocar, podem trocar informação, tem um feed para você escrever, tirar dúvida, perguntar. E a mentoria já é mais profundo, porque aí já é mesmo eu dando a mão e levando do ponto A para o ponto B. Na comunidade as coisas estão ali, mas ela é um custo mais acessível. Então eu achei que ficou mais democrático para quem também não tá no ponto de investir na mentoria. Às vezes não tem também tempo de ficar participar da mentoria, pelo menos já vai consumindo então, por exemplo, conteúdo. o primeiro semestre que pra gente é mais pegado, talvez entrar na comunidade seja uma faz boa... mais sentido. Faz mais sentido, porque vai consumindo conteúdo conforme precisa. Não pode parar, né, também, né? Não é porque é puxado, tem ECD, ECF que não dá. Não, o que eu falei, quem parou ficou na água morna, tem gente passando. Já perdeu, né? O carro tá ficando pra trás, assim. A partir do momento que você manteve a aceleração constante, tem alguém acelerando mais do teu lado. Nem que seja um pouquinho, né? Exato. Um pouquinho cada dia. Isso. Legal, Lô. Bom, quero agradecer. Muito obrigado pelo papo. Queria ter muito mais horas por aqui. Quero agradecer quem participou até agora, até aqui no nosso programa. Espero que tenham gostado. Foi muito legal conhecer um pouco mais da sua história. Eu conheci uma parte, mas foi muito legal conhecer de onde você veio, quais são os planos para daqui para frente. Espero estarmos juntas por aí. Com certeza estaremos, né? É isso. Temos muitos projetos. Muitos projetos para seguir de jovens ainda. E CRC junto. Exato. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a SESCOM, ao Núcleo, ao NJE, por ter me proporcionado estar aqui, assim, ter proporcionado que eu estivesse participando logo do começo do Pode Contar. É isso aí. Estou muito feliz. Contem sempre comigo, contem com o CRC, contem com a Plancom, com a ELO. Parabéns pela trajetória da sua família, né? É muito legal Obrigada. ver essa trajetória e ver você continuando. Eu te dou parabéns, né? Porque Obrigada, 50 anos também, né? De terceira geração. Exato, aí somos as terceiras gerações. A Mabê já tá segurando aí, tá indo já nos eventos pra entender um pouquinho melhor. Já tá participando um pouquinho. Ela gosta de um palco também. Olha só, talvez siga o caminho da mãe. A estrelinha vai brilhar. E quero agradecer a audiência até aqui. Muito obrigada, espero que tenham gostado. E fiquem por aí, curtam, compartilham, por favor, comentem quem gostou. A gente vai ter novos programas, então aguardo vocês nos próximos. Até mais.